Olá, torcedor que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. França e Austrália, classificadas à fase seguinte da Copa do Mundo, grupo D, decidido, D de decidido. A França com a expectativa de todos, com a primeira colocação, não era esperada essa derrota na última rodada. E a Austrália foi jogando de acordo com o campeonato, também teve 2 vitórias. E a gente explica o porquê dessas 2 vitórias australianas que garantiram esse segundo lugar do grupo D para a seleção que é da Oceania, mas que disputa as eliminatórias asiáticas. A partir de agora a gente fala sobre esse grupo. Se inscreve, dá o like nos nossos vídeos, importante a sua participação através dos comentários e compartilha bastante esse conteúdo nas suas redes sociais. Uma surpresa para todos hoje, as vitórias de Tunísia e Austrália na última rodada da fase de grupos aí do grupo D da Copa do Mundo, onde as seleções consideradas azarãs conseguiram a vitória diante de França e Dinamarca. Entendível a derrota da França, mas não aceitável. A gente entende que não se esperava um futebol tão pobre tecnicamente da França diante de uma Tunísia tão empoderada em campo e em busca dessa vaga. A França ela adotou um esquema totalmente diferente. A França não foi com os seus principais jogadores a campo, né? Valorizou aí poupar os seus principais atletas e colocou aí uma equipe reserva em campo, do goleiro ao atacante. A França fez reserva e sentiu os efeitos de ter uma equipe reserva. A França viu uma Tunísia muito mais aguerrida, sabendo que precisava do resultado, e foi para cima desde o primeiro minuto. A Tunísia foi melhor. No segundo tempo, a Tunísia também voltou melhor. Um gol marcado pelo Khazri, jogada individual, sai ali no meio da defesa da França, consegue esse gol. A França, depois do gol sofrido, coloca boa parte de seus titulares em campo, até mesmo para tentar pelo menos empatar. Fica feio, para uma seleção atual campeã do mundo terminar a primeira fase de uma Copa com uma derrota, mas o jogo de hoje evidenciou que as peças de opção de Didier Deschamps talvez não resolva determinadas situações. A França ela é dependente de seu time titular. O time reserva, a gente viu hoje que dá uma queda brusca de rendimento na equipe, o que não deveria acontecer, mas aconteceu diante de uma Tunísia que jogou muito melhor e que conseguiu a vitória. Ainda no finalzinho, aquele gol do Griezmann foi anulado e a Tunísia conseguiu os 3 pontos, que não foram suficientes, porque a classificação foi da Austrália. A Austrália já havia batido a própria Tunísia. Uma vitória por 1-0 na segunda rodada, depois de ter tomado uma goleada na estreia por 4-1. A Austrália se classifica com um saldo negativo até. A Austrália chega com 3 gols marcados e com 4 gols sofridos, que foram os 4 gols sofridos pela França. E é uma seleção que, cá para nós, eu particularmente não enxergo uma seleção que tenha valores individuais interessantes. É uma seleção que para mim se fortalece muito, observando a parte tática, o conjunto. É uma seleção que já não frequentava mais as oitavas de final. A última vez tinha sido em 2006. E agora chega para uma disputa de oitavas, com a perspectiva de, quem sabe, surpreender. Eu não acredito muito na Austrália, particularmente. E achei uma decepção, 2 na verdade, a Tunísia não ter se classificado, porque em vários recortes a Tunísia jogou bem contra a Dinamarca, jogou bem hoje, e contra a Austrália sucumbiu. Eu acredito que o que não fez a Tunísia se classificar para as oitavas, e até mesmo com o primeiro lugar do grupo, pelo que a gente viu hoje em campo, com um empate, uma possibilidade, caso tivesse vencido a Dinamarca, de classificar no lugar da Austrália. Esse confronto pesou. E quem diria que Tunísia e Austrália, um jogo pela manhã, seria um jogo que tivesse esse peso. Só a Copa do Mundo para proporcionar uma situação como essa. E no fim das contas o jogo acabou pesando, numa classificação da seleção da Tunísia que não veio. A Austrália venceu no confronto, conseguiu vencer hoje a decepção do grupo. Para mim,
A Dinamarca que fez uma grande eliminatória, a Dinamarca que fez uma grande Nations League, inclusive bateu a França no Saint-Denis, né? Tem uma seleção qualificada com bons valores individuais, uma seleção bem treinada. É a principal decepção da Copa até então. 1 ponto somado, não venceu ninguém. É uma seleção que se criou até uma expectativa de que ela pudesse ultrapassar a França na classificação. Pelo que a gente já havia visto em algumas situações de confrontos dentro da Europa e que a França não estava conseguindo vencer a Dinamarca. Só que fomos surpreendidos, né, justamente por uma Austrália que conseguiu vencer a Dinamarca pobre tecnicamente, a Dinamarca cheia de defeitos, uma Dinamarca que não convenceu em momento algum jogando nesta Copa do Mundo e fica pelo caminho de forma decepcionante, melancólica a eliminação da Dinamarca, pelo que representa a própria Dinamarca, uma seleção europeia, uma seleção que tem bons jogadores, uma seleção que poderia ter feito uma Copa mais produtiva. A gente viu problemas no primeiro jogo contra a Tunísia, um empate sem gols, né, de pouca criação, uma seleção de muitas dificuldades para chegar à frente. No segundo jogo, uma derrota esperada até para a seleção da França, né? Esperava-se até que a Dinamarca pudesse reagir diante da França, o que aconteceu em outra situação dentro da Nations League, mas agora é Copa do Mundo. E a derrota hoje que foi surpreendente, porque a Tunísia ela chegou aos seus 4 pontos. A Dinamarca, se tivesse vencido, também chegaria aos 4 pontos e iria para o saldo, né? O saldo de gols, né, seria aí o fator determinante para a classificação. A Tunísia na Copa, ela foi 0-0, marcou um gol apenas, que foi justamente esse gol marcado pelo Khazri. Enquanto a Dinamarca, se tivesse vencido por 1-0 pelo menos, ela tinha se classificado com o número de gols marcados. 1-0 bastava para a Dinamarca, mas acabou não acontecendo e a vaga segue com França e Austrália para a próxima fase. França esperado, Austrália é uma surpresa, mas não acredito que nas oitavas obtenha sucesso. Mesmo se vier Polônia, se vier México, se vier Argentina, se vier Arábia, o grupo C está em aberto e vai ser decidido daqui a pouquinho. Mas eu particularmente não acredito na seleção australiana. Foi o que o grupo ocasionou para a seleção da Austrália. Aproveitou a oportunidade de vencer a Tunísia, bateu uma fragilizada Dinamarca que não mostrou para que veio na Copa e fez os seus 6 pontos e consequentemente a classificação. Foi competente dentro do grupo, mas sem mostrar grande repertório. Já a França já era esperado, se deu ao luxo de poupar boas peças no fim, foi penalizada por essa derrota para a Tunísia e mesmo assim saiu com a primeira colocação. França em primeiro esperando o segundo do grupo C, Austrália em segundo do grupo D esperando o primeiro colocado do grupo C, que conheceremos mais tarde e vamos trazer os destaques aqui dentro do canal do Anderson Batista. Se inscreve, dá o like nos nossos vídeos, importante a sua participação através dos comentários e, claro, compartilha bastante esse conteúdo nas suas redes sociais. Até mais!